Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Deus me deu uma palavra no dia que o pastor Álvaro estava pregando. Lembra quando ele pregou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ele falou sobre o caminho. Eu estava ali naquele cantinho e Deus começou a ministrar no meu espírito uma palavra mais ou menos aquilo que ele estava falando. E no meu coração eu pensei assim, se eu for o próximo que for ministrar, eu vou só complementar o que o pastor Álvaro falou e vou trazer essa palavra sobre o caminho. Mas aí eu comecei a meditar naquilo ali, o Senhor ministrando, e eu não tinha, por exemplo, nós que ministramos a palavra, a gente busca um tema para desenvolver o que o Espírito está falando em cima daquilo que ele fala. Pelo menos comigo, o Senhor ele traz uma palavra e fala assim no meu coração quando eu estou orando, cura. Aí eu entro nas águas profundas e vou buscar o que aquilo quer dizer com cura para a igreja, ou aonde eu for ministrar. Aí aquela palavra, ela cria raízes no meu espírito. Eu ainda não sei o que eu vou falar sobre cura, mas que o Senhor ministrou no meu espírito cura, é cura. Então quando eu estava ali, o Senhor ministrou alguma coisa em relação ao caminho. Mas eu não queria falar do caminho, mas ao mesmo tempo eu queria ministrar o caminho. Foi quando eu fui para Curitiba, eu estou lá na casa do pastor Manel, e ele falou, o senhor vai ministrar? No sábado eu fiz o casamento e no domingo o senhor vai ministrar. Eu falei, tá bom, vamos ministrar. E eu estou ali, tirei um momentinho na palavra, fui orar um pouquinho, e aí de repente o Senhor sopra no meu espírito uma palavra. Irmão, se eu não conseguir desenvolver aquilo que o Espírito Santo ministrou para mim, fica só com o tema. Se eu não souber desenvolver o que eu quero passar para você, porque uma coisa é você receber, outra coisa é você transmitir o que Deus te deu. Sempre fica faltando alguma coisa. Mas eu queria que você assim cravasse com um grampeador no teu espírito o tema dessa palavra. E o tema é: salve-se quem? Errou todo mundo. Salve-se quem? Souber. Essa é a palavra que o Espírito falou comigo. Você que está anotando, escreva isso. Salve-se quem souber. Salve-se quem souber. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Isaías, do profeta messiânico. Deixa eu ler alguns versículos contigo aí, para a gente entrar naquilo que Deus quer falar conosco. Então essa é a palavra. Salve-se quem souber. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isso. Vamos compartilhar aqui o que Deus ministrou no meu coração. Eu vou pular alguns versículos. No capítulo 5. Isaías capítulo 5. Abra sua Bíblia. Abra seu celular. E vamos ler esses versículos junto comigo. Quem já encontrou, diga amém. Quem ainda não encontrou, diz, estou procurando. Opa. Vamos lá então. Versículo 8 do capítulo 5 diz assim: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Versículo 11: ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho esquente ele. Versículo 18: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado. Como tirantes de carro, dizem: apresse-te, Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se e manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bom chamam mal, que fazem da escuridade a luz, e da luz fazem escuridade. Porém, o amargo por doce e o doce por amargo. 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito.
Versículo 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebidas fortes. Agora volta no versículo 13. Diz assim: portanto o meu povo será levado preso ou cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Vou ler novamente o versículo 13. Portanto, o meu povo será levado preso ou cativo por falta de entendimento. E os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Feche seus olhos comigo, por favor. Espírito Santo, eis aqui uma boca na tua dependência. Fala através de mim, Senhor, para todos nós, pela tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, o pulmão dessa ministração que o Espírito liberou sobre mim era exatamente as dificuldades dos dias de hoje, transportando, temporizando o que foi escrito aqui através do profeta, o que o mundo está vivendo, o que as pessoas estão fazendo. Para um pouquinho na varanda da tua casa, faz uma visão macro do mundo e observe o que está se passando nos dias de hoje. As pessoas estão, irmão, indo de passos largos. Isso não é palavra de pregador, de evangelista, mas estão indo de passos largos para o inferno, que é o fim de tudo isso, por falta de conhecimento. Por isso que salve-se quem souber. Souber o quê? Os caminhos. E foi por isso que Deus começou a ministrar através da ministração do pastor Álvaro. Não é salve-se quem puder não, irmão. Porque se puder, eu pulo do barco, vou nadando até a beirada, não sei, grito socorro. É salve-se quem souber. Jesus uma vez se deparou com fariseus, e os fariseus começavam a questionar coisas que não existiam, inclusive a ressurreição, os saduceus. E Jesus olha para ele e diz: errais por não conheceres as Escrituras. Errares por falta de conhecimento. É como se está todo mundo com a venda nos olhos, está andando e vai cair num buraco. Porque não conhece o caminho que deve andar. Salomão, muito cedo, ele ministra uma palavra que até hoje, eu entrei uma vez numa loja, numa sede da maçonaria. Morreu um irmão de um rapaz, maçons, um grau muito elevado. Segundo ele, eu fui o único que entrei naquele local como pastor. Ele pediu para ir lá, estava reunido todos eles lá. E quando eu me deparei, buscando o que comentar, falar alguma coisa, eu vi assim, muito grande, que eles colocaram escrito assim: Provérbio 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar. Muitas vezes eu preguei, não vai se desviar. Era aquela pessoa que aceitou Jesus e saiu do meio dos caminhos, saiu do caminho do Senhor e foi para o mundo. Não, irmão, isso aqui ele falou se referindo a conhecimento. Claro, conhecimento da palavra, dos arautos de Deus. Mas aquilo ali é abrangente. Se você não ensina seu filho, a sua filha nos caminhos que deve andar, vai ser um menino preso ao sistema do mundo. Tem criança, irmão, que está com 10 anos que não sabe fazer nada. Até para comer alguma coisa tem que vir na boquinha. Mas por quê? Porque o pai não ensina o caminho que deve andar. Por isso, no mundo que nós vivemos, um mundo globalizado, um mundo, irmãos, de uma velocidade de tal jeito, daqui uns dias nós pegamos um avião aqui, e daqui, hoje é 9 horas, de São Paulo ali, de Guarulhos a Nova York, daqui a pouco nós vamos estar lá em 10 minutos. E nós precisamos acompanhar, porque nós somos fruto do meio. A palavra de Deus, ela é imutável, o que Deus diz é e acabou. Você pode dizer amém? O que o Senhor fala, está falado. Mas o sistema, as vidas, as coisas, a dinâmica da vida, ela muda. Eu costumo dizer que Abraão andava de talares, aqueles vestidão grandes, de linho, como é lindo do mundo para pregar a palavra. Os Abraão de hoje andam assim, de calça comprida, não está andando de talar. Então,
a dinâmica muda. A palavra de Deus não. Então quem é que vai padecer? Quem é que vai padecer? Quem é que vai sofrer com tudo isso? É quem não conhece. Por isso salve-se quem souber. Se eu sei que isso aqui é veneno, não vou botar isso na minha boca. Agora se eu não sei, eu boto. Acabou. Muita gente passa mal quando come um camarão. Só vai descobrir o que é quando vai no hospital. Se não for saber o que é, vai morrer comendo camarão. Então salve-se quem souber. As maiores salvações esporádicas e oportunas que teve aí nos acidentes da vida, sempre se salvou rápido quando tinha um profissional que conhecia aquilo ali. Alguém cortou, tal, está vazando sangue, alguém descobriu que se apertar em tal lugar do corpo, amarrar uma tira, não sei o que, vai salvar. Então salve-se quem tiver conhecimento. Então acabou, irmão. Acabou. Nós estamos forçando como os pastores da igreja a não fazer você vir todo dia para o templo. Não precisa. Porque se você vem para o templo, só eu falo. Só o pastor fala. Você não levanta nem a mão para falar. Até porque sou educado. E segundo, respeito a palavra de Deus que está sendo ministrada. Mas tem assuntos que nós falamos aqui, os pastores, que você gostaria de colocar alguma coisa. E não é uma coisa nocível. É algo que ia contribuir, mas você não tem oportunidade. E nossa comunidade tem investido nisso, irmão. Nós temos 2 quinta-feiras no mês, ensinando só princípios bíblicos. Só consolidando o teu encontro com Deus. Só consolidando para que fique solidificado aquilo que o Espírito já ministrou aí. Eu ensino a criança, irmãos. Eu ensino a criança, ó meu filho, você vai andar de bicicleta, pode ficar tranquilo, é 2 rodas, mas olha para frente e vai pedalando. Mas se ele não for para uma prática, ele nunca vai funcionar. E ele não vai andar de bicicleta. E você que é pai, sabe a alegria quando você vê seu filho, que você ensina, que daqui a pouco ele vai sozinho. Vai tão sozinho que você esquece de correr lá na frente para pegar ele, ele puf, bate na parede. Isso aconteceu com meus 3 filhos. Eu fiquei tão emocionado quando eu vi eles. Eu falei, a Socorri que gritou de longe, mas corre lá na frente que ele não sabe frear. Entendeu? É tão bom. É tão bom quando a pessoa aprendeu e colocou em prática. Então, é esse assunto, irmão, que eu quero te levar, sabe? E aqui o profeta Isaías, ele está falando isso. O meu povo será levado preso, será levado cativo por falta de conhecimento. E nós temos essa gama, né? Essa grade de ensinamento para nós. Então, eu quero caminhar com vocês em cima disso aqui. Primeiro, eu queria trazer de volta, renovar na sua mente. Eu quero ministrar uma palavra simples, porém que eu quero que haja entendimento. Certo? Eu estou trazendo essa palavra para quem já tem uma decisão e quer servir ao Senhor e quer seguir servindo ao Senhor. Primeira palavra que Deus ministrou no nosso espírito, todo mundo conhece ela. Está lá em João, no capítulo 3, versículo 16. Analisa o que esse homem de Deus fala. Que Deus amou o mundo de uma tal maneira, mas de uma tal maneira, que enviou seu Filho unigênito, que significa único, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse. Sabe o que é perecer? É ficar perdido na vida, mas tivesse conhecimento da vida eterna. Eu preciso renovar na sua mente que Jesus veio para isso. Salve-se quem souber que Jesus Cristo veio para me colocar no caminho da vida eterna. Mas por quê? Porque um dia a Bíblia diz que todos nós se afastamos desse caminho, dessa vida eterna. O apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos 3, 23, que todos, ele aí coloca os 8 bilhões de habitantes da terra, todos pecaram e destituídos, ou seja, separados, ficaram da glória de Deus. Então nós fomos afastados desse caminho. O conhecimento é que me leva para o caminho, é o entendimento que me leva para o caminho. Porque Deus amou de uma tal forma o mundo, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas encontre o caminho da vida eterna. Tão fácil, porém tão difícil as pessoas entenderem isso. O mesmo Paulo, ele escreve para a igreja de Roma, no capítulo 10, versículo 9. Ele ensina o caminho para que você não se perca. Imagino eu que aquele grupo de pessoas que estava em volta dele começaram a questionar.
Tá, mas como que é o caminho? Ele diz assim, no capítulo 10, versículo 9, que se tu com tua boca confessares, coloca lá, 1 Coríntios 10, 9, se com tua boca, Romanos capítulo 10, com tua boca, tá? Versículo 9, Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares Jesus como teu Senhor, se você fizer isso, e em teu coração acreditar ou creres que o ressuscitou dentre os mortos, o que acontece? Será salvo. Salve-se quem souber o quê? O caminho da salvação. Quando eu me converti há um tempo atrás, irmãos, o que eu mais se via no meio de quem entregou sua vida para Jesus, de quem confessou e creu, era bater no peito e dizia, eu tenho certeza da minha salvação. E quantos confrontos existiam na época? Porque as pessoas olhavam, você não tem o direito que você está no céu. Mas você vai na Bíblia e diz, eu tenho direito. Se você perceber, esse tipo de confronto nos dias de hoje, irmãos, está sendo negociado. É difícil você ver um cristão dizer assim, eu tenho certeza que se eu morrer hoje eu estarei na glória. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho convicção que você, se morrer hoje, você não tem a salvação. Porém, o amor de Deus te leva, antes de morrer, porque a salvação é em vida, leva você para a salvação. E como isso era comum no meio do cristianismo. As pessoas faziam questão, os adesivos quando surgiu, que eram as modas de carro, aparecia, eu tenho certeza da minha salvação. Outros colocavam, se eu morrer hoje eu estarei no céu. E nós temos que ter essa verdade, nós temos que resgatar esse entendimento. Primeiro eu tenho que reconhecer que Jesus veio com um propósito, me trazer do pecado e colocar no caminho da salvação. E eu tenho que entender que Deus, usando a vida do apóstolo Paulo, que eu preciso confessar. Ah, mas eu tenho Jesus desde pequeno, eu sei que Ele é Senhor. Tá, mas confessa. Por que quando tem o batismo, a confissão é renovada? Por que quando vai descer as águas, você reafirma que Jesus Cristo morreu na cruz, entregou a sua vida por você e tal? Sim. Porque ali é um momento público. O batismo ele tem que ser feito cercado por pessoas, não pode ser feito individual. Porque aquilo ali é uma testificação pública da sua decisão quando levantou sua mão e confessou Jesus como Salvador. Então, querido, nós precisamos resgatar, confessar e crer que Jesus é o Senhor. Eu preciso arrancar esse gigante que está dentro de mim, que está meio apagado, 24 horas. O Senhor é o meu Salvador. Ele é o meu único e suficiente Salvador. Eu não preciso de mais ninguém. Ele é o Senhor da minha vida. Depois, para que eu caminhe, para que eu busque, para que eu cresça, para que eu ache o caminho, para que realmente eu me salve, eu preciso ter outra coisa, ser aconselhado. O primeiro passo é confessar, é crer com o coração, e eu preciso ser aconselhado. Em nenhum momento na Bíblia você vê Jesus andando sozinho. E Ele poderia muito bem, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas Jesus sempre trouxe uma companhia para perto. A Bíblia diz que Jesus reuniu, Ele andava com multidões. O Sermão do Monte, ali Mateus capítulo 7, capítulo 5 até o capítulo 7, você vê que as multidões o seguiam Jesus. Só que Jesus separou 12 homens. Ele separou 12 homens. Qual o propósito? Ser aconselhado, irmãos. Mas quando que Jesus precisa de conselho? Claro. Se Jesus não precisasse se humilhar e ser aconselhado, nem o batismo ele precisava. Mas a Bíblia diz lá no capítulo 1, versículo 29, 28 e 29 do Evangelho de João, que João Batista está batizando as pessoas no Rio Jordão. E de repente Jesus vem na direção dele e diz, me joga dentro da água, eu quero me batizar. Não, eu não sou digno de atar as correias da tua sandália. Eu não. Jesus disse, é necessário. João reconhece ele como o cordeiro que tirou o pecado do mundo. É o versículo 29. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ali vem ele. Mas João não imaginava que Jesus ia pedir o batismo. Mas por que João? Porque Jesus pediu o batismo. Porque o ministério de Jesus começou ali. Foi no momento que ele se curvou e gerou ali uma dependência.
eu estou aqui, eu preciso. Então, se Jesus reuniu 12 pessoas para ser aconselhado, isso é mais leve do que se humilhar, entre aspas, para um ser humano batizar a sua vida. Então eu tenho esse entendimento, que Jesus ele escolheu 12 pessoas e colocou diante dele a planilha que veio do céu. Eu preciso alcançar isso, eu preciso alcançar aquilo, eu preciso a tal lugar, mas eu preciso que vocês me ajudem. Você que conhece tal lugar, você que conhece tal lugar, me aconselha como eu chego lá. Teve apenas 12 homens perto dele, para ficar registrado nos anais celestiais que ele formou 12 pessoas. Não! Ele precisava ser aconselhado, que ele estava na terra. E por isso que ele foi 100% homem, 100% Deus. E como homem humilde, honrou seus pais a todo momento, honrou José e Maria até no seu último fôlego de vida, todo o tempo. A única hora que Jesus solta uma palavra meio pesada com a mãe dele é quando ele começa realmente o ministério dele. Ele já estava ali com seus 30 anos de idade, quando ele está numa cidade de Caná da Galileia, um casamento que ele foi porque os irmãos pediram, tanta gente pediu, quase que ele não vai. Mas foi. E o vinho acabou. E agora, quando acaba, é o único momento que ele fala um pouquinho mais duro com a mãe dele. Maria, a irmã Maria, olha para ele e diz: Jesus, acabou o vinho. Transforma, ou não transforma, ou faz com que venha vinho. Acabou. Jesus olha para ela e diz: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado a minha hora. Mas imediatamente ele transforma, como tipo assim, vai por trás de sua mãe. Me perdoe, mãe, não era isso que eu queria te dizer. Eu queria te dizer que o momento certo de eu aparecer como Deus vai chegar. Mas amém, eu vou transformar. Então Jesus, ele se submeteu aqui na terra como Deus e como ninguém. Por isso que eu carrego aqui na minha testa, no meu peito, na minha identidade espiritual, a palavra cristão. Eu sou um cristão. E todas as vezes que eu digo que eu sou um cristão, eu estou dizendo: eu sou Jesus. Eu sou um pequeno Jesus Cristo aqui na terra. E para isso eu preciso ter os conhecimentos. Primeiro, para não fugir daquilo que eu aprendi. E depois, para que eu não vá para a morte eterna. Do dia que eu descobri que assim como tem a vida eterna, tem a morte eterna, onde a pessoa vai pedir para morrer e não tem jeito mais, ele vai sofrer pela eternidade. Do dia que eu descobri isso, eu me choquei. E quantas vezes, hoje eu sou pastor, há muitos anos, mas quantas vezes eu, não me envergonho em falar, quis fugir dos caminhos do Senhor. Quantas vezes o mundo, na minha fase de vida, jovem, ainda que casado, mas jovem novo, cheio de ofertas do mundo, quantas vezes eu fui tentado e material veio na minha mão para me afastar do Senhor. Mas quando eu lembrei dessa palavra, que existe vida eterna e da mesma dimensão a morte eterna, eu fiz a minha opção. Esses dias eu estava conversando com Socorrinha. Nossa vida hoje, 80% dela é nos pés de Jesus. Começamos muito cedo o chamado. E graças a Deus junto com ela. Porque de 60 anos, 40, nós dois estamos juntos. Tudo fizemos junto. Aceitamos Jesus junto. Fomos batizados juntos. Fomos chamados para o ministério junto. Tudo que fui chamado, que eu fui chamado, ela foi atrás. Os nossos envios como missionários, pastores missionários, junto. Nunca ela disse assim: eu não vou, será que dá, será que não vai? Tudo junto, durante esse período. Então, querido, se aconselhar, coloca para mim, por favor, Deuteronômio no capítulo 32, versículo 28 e versículo 29. Deus fala, ele diz assim, 32, 28. Porque o meu povo, ou seja, as pessoas que conhecem, o meu povo é gente, falta de quê? Fala aí. Conselhos. É gente, falta de conselho. Neles não há entendimento. Entendimento de quê, meu Deus? Próximo versículo, diz assim, tomara fossem eles sábios. Então diz que aquele povo não tinha sabedoria.
tomara que eles fossem sábios. Então entenderiam, isto é, e atentaria para o seu fim. Eu queria que o meu povo, Deus está falando aqui com Moisés, eu queria que esse povo aqui, essa minha criação, eles buscassem conselhos. Porque por eles não buscar, por isso, eles não se atentam para o fim. Você imagina que um camarada com 20, 25 anos, até 30 anos de idade, se você disser para ele que ele vai morrer, ele não está nem aí, ele nem pensa nisso. Na cabeça dos novos, quem morre é velho. Eu sei disso, que passei por isso. Novo não morre, quem morre é velho. O novo prepara o caixão para o pai, para o velho. Ele não imagina que ele pode ir perder o pai. Porque não atentam para isso. A prova é que toda vez que os novos sentam com os mais velhos, que eles falam da possibilidade de morrer do menor ao mais velho, eles param, puxa o freio de mão, é verdade? Puxa vida, eu tô bagunçando, eu tô bebendo, saindo nas baladas, fazendo tudo que não presta, mas eu esqueci, eu vou morrer. E por eu conhecer, se eu morrer agora, eu sei para onde eu vou para o inferno, eternamente no inferno. Então Deus alerta Moisés, esse povo aí precisa ser aconselhado. Nós estamos vivendo um período, daqui a pouco vai ter um banner aqui, nós estamos vivendo o ano de 2023, o ano do discipulado. Discipulado. E uma coisa que nós, os pastores, estamos batendo na tecla: seja discipulado por alguém. Agora, antes do discipulado, tem um degrau: aconselhamento. Mas eu não quero ser discipulado, mas eu quero ser aconselhado. Dentro do aconselhamento, vai surgir o discipulado. Porque o discipulado é algo mais forte. É aquele que diz não para você quando você queria não, ouviu sim de toda a humanidade. Mas o discipulado olha para você e diz não. Isso é discipulado. Ah, mas eu não tenho estrutura disso aí, para isso. Então seja aconselhado. Busque uma mulher de Deus para você se aconselhar, você que é mulher. Busque um homem de Deus para se aconselhar. Não se isole, por favor. Está bem claro aqui, meu irmão. Salve-se quem souber. Ele está dizendo assim, ó: minha criação, meu povo vive sem conselho. Por isso, eles não atentam para o fim. Está vivendo de todo jeito. Às vezes são coisinhas simples, que precisavam de um conselho. Às vezes é trocar um carro. Ah, mas quem sabe sou eu, quem ganha o dinheiro sou eu. Quantas vezes eu já me livrei de carro que ia ser uma bomba na minha mão, porque eu vi um conselho de alguém que já teve um, Renato. Você, pastor, não compra esse tipo não da Fiat que vai dar isso. E você olhar para o tipo, a cor mais linda do mundo. Você entendeu? Não faz isso, pastor. Coisa simples. Não planta esse pé de limão aqui, pastor. Eu sei que o senhor planta, o senhor ama. Mas ele vai engalhar para o vizinho e o vizinho detesta a planta. Pode ser a fruta lá do Éden. Ele não gosta. E às vezes a gente planta e fecha os ouvidos para um conselho. Você, marido e mulher, não fique pensando que vocês são perfeitos o suficiente para viver a sua vida lá na sua casa, para a igreja, para o trabalho. Esse triângulo, ninguém, irmãos, ninguém. Alguém precisa te aconselhar numa área que você está passando. E sabe o que é bom do cristianismo? É quando você escolhe aquela mulher de Deus para falar coisa para ela que você nunca falou para o seu marido. Quando o homem escolhe aquele homem de Deus para falar coisas que está aqui nele, que ele nunca falou para sua esposa. Porque não brinque. Você pode dizer assim, ó: eu e a minha esposa é um livro aberto. É um cheque em branco. Mas, irmãos, essa terra aqui é pouca gente que anda. Só ele, ó. Então fica guardando aquilo ali. Você encontrou um homem de Deus, se aconselha com ele. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16: confessai-vos uns aos outros. Não está falando, vai no teu discipulador. Não, confessa uns aos outros. Aí está mais para conselho. Confessa. E a tua confissão vai te trazer cura. Ó, eu lembro de uma situação de uma mulher. Entendeu tudo. Confessou Jesus. Desceu as águas. Estava junto com a comunidade. Se tornou membro do corpo. Não ficou em casa. E só vivia passando uma luta. E todas as vezes que o fogo descia naquela reunião com aquelas pessoas, ela sentia um negócio diferente.
Aí as pessoas começaram a questionar, mas o que é aquilo ali? Está parecendo uma pessoa que está possessa? Aí ela cobria, jogava uma terrinha e dizia assim, não, é o meu jeito de sentir a presença do Espírito. Só que quem tem o Espírito sabe, né? Ela tinha um pacto. Eu não sei qual tipo de espírito maligno que ela tinha, não lembro agora no momento, eu sei que ela tinha esse pacto. E ela fez esse pacto numa tatuagem no seu corpo. Ela entregou a vida para Jesus. Ela fez tudo certinho, mas não abriu de mão daquilo ali. E todas as vezes que a luz vem sobre as trevas, não tem jeito. A Bíblia diz que a luz não se une com as trevas. Para resumir, ela buscou um conselho em alguém e abriu com essa pessoa. Essa pessoa simplesmente chegou com ela. Vamos fazer aqui um cancelamento do que você fez. Cancelar esse pacto. Renunciar. E tudo volta ao normal. É uma bênção nas mãos do Senhor. Então ninguém é macho ou fêmea suficiente para viver uma vida isolada. Se não quer o discipulado, busca o aconselhamento. Eleja alguém. Eu quero ser aconselhado pelo senhor ou pela senhora. Vamos marcar dia, tal dia. Porque Deus falou claramente, se aconselhar para entender o final de tudo. Errais por não entender. Depois, em cima do entendimento, o Espírito ministrou para mim assim, buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento. De novo eu volto à escola de princípios bíblicos que nós temos aqui 2 vezes por mês. Para buscar o conhecimento. Mais uma vez eu falo o mesmo versículo que Jesus falou para os fariseus. Errais por não conhecer as Escrituras. Se nós decidimos viver o Evangelho, se nós decidimos viver uma vida espiritual na terra, eu preciso buscar conhecimento para me crescer naquilo ali. Quando eu cheguei aqui há 6 anos, vai fazer 7, o William, esposo da Débora, eu queria saber se você estava esperto, porque eu vi alguns, é irmão, gente. Perdão, Débora. O William, no máximo que ele fazia, ele aprendeu a como abrir um Facebook. Entendeu? Daqui a pouco ele cresceu, como diz na linguagem que eu não gosto, porque fala de porco, fuçar, eu não uso essa palavra. Começou a fuçar. Foi que ele percebeu que ele precisava de quê? De conhecimento. E ele começou a investir. Se você não ouviu ainda, você já vai ficar ouvindo falar da agência de não sei de quê, CLAF, né, Fabinho? Agência de quê? De marketing. CLAF. Eu perguntei de onde tu arrumou esse nome. Também ele não quis nem me dizer. Coloca para mim 1 Timóteo no capítulo 5, por favor. Perdão, 1 Timóteo no capítulo 2, no versículo 4. Olha o que está escrito aqui. Essa palavra, irmãos, o qual deseja. Quem deseja? Deus. Que todos os homens sejam salvos e chegue o quê? Ao pleno conhecimento da verdade. Uma coisa é conhecer. Outra coisa é conhecer na sua plenitude. O que é plenitude? É o máximo do entendimento. A plenitude do que nós estamos pregando, Maranata, hora vem Senhor Jesus, é quando Ele vier. Então, o qual Deus deseja que todos os homens, aqui é homem e mulher, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, salve-se quem souber. Eu preciso aprender o caminho que eu devo andar. Eu preciso ter conhecimento das coisas na minha vida. É isso que Deus deseja. É isso que o Senhor quer de nós. Buscar esse conhecimento das coisas espirituais. Quando tiver um evento, nós estamos aqui manivelando o primeiro final de semana de março, que é muito mais do que o seminário, é um curso, quem já fez aqui sabe, abençoando gerações. E eu sei que tem pessoas que têm tempo para fazer e não faz. Você vai aprender conhecimento com um homem experiente. Aqui no vídeo, vou adiantar para quem não vê ainda, passa-se um vídeo aqui de um homem de Deus, é o autor do curso lá dos Estados Unidos. Ele mostra aqui a necessidade da gente conhecer. A necessidade de você conhecer aquilo que você está vivendo. Como, irmão? Como que pode um construtor abrir uma construtora sem saber nem para que serve um saco de cimento? Nós estamos vivendo uma batalha espiritual, entendam isso. Nós estamos vivendo um tempo que aqueles que vão ser separados para o reino dos céus, por isso que a Bíblia diz que a porta
da perdição é larga e a que leva ao conhecimento ela é estreita. Porque são poucas pessoas que querem. Por isso que Jesus, quando chega naquele momento, aquelas pessoas, Ele vai começar a separar, um para cá, esse aqui vão, esse não. Eles vão gritar, mas Senhor, em Teu nome eu clamei, em Teu nome eu orei, em Teu nome eu fiz, eu curei, expulsei demônio. Afastai-vos de mim, não vos conheço. Porque não buscou conhecimento das coisas. Às vezes a gente está pecando por não conhecer aquilo que nós estamos fazendo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo explicando na igreja de Corinto, que até a comida que você for comer, se algum irmão se escandaliza, não coma. Ah, não estou nem aí, eu como mesmo. Eu como feijão, como aquilo, não me interessa, é minha vida. Não. Vai conhecer o que pode acontecer se você escandalizar alguém. Você escandalizar alguém. Então até a comida, que se eu for comer, escandalizar alguém, eu não como. Isso é o quê? Conhecimento. Agora, salve-se quem souber o quê? O caminho da salvação, a vida futura. E para isso, eu preciso colocar isso em prática. Eu preciso praticar essa verdade todos os dias. Não é fácil. Cada dia o entretenimento, a vida, as coisas, busca. Cada dia ela mostra para nós. Mas olha o que é que Tiago diz no capítulo 1, versículo 22. Olha o que é que ele fala. Não é fácil? Não é fácil. Mas eu preciso o quê? Praticar. Ele diz assim, ó. Meus irmãos, isso é para nós. Tende por motivo de toda alegria, felicidade, o passar. Não, esse não é. Por várias provações. Eu falei Tiago 1:22. Esse é o 2. Diz assim, ó. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. O ouvir a pregação da palavra, está escrito, é para adquirir fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a ministração da palavra. Agora, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvindo, aí é outro passo, enganando-se a vós mesmo, porque eu preciso aprender. Por isso que Jesus, aí você vai mudar de novo o versículo aí, está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, 25. Por isso que Jesus, ele faz uma parábola, quando ele trata de um pedreiro ou de um dono de casa, que ele diz assim, ó, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, que eu estou ministrando para os irmãos, e as pratica, ele será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Próximo versículo, diz assim, e caiu a chuva, veio as trovadas, veio o vento, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foram edificadas sobre o conhecimento, sobre a rocha que é o nosso Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Mas em seguida diz assim, ó, e caiu, o 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que não edificou a sua casa sobre a areia. Aí o 27, caiu a chuva, veio as trovoadas, transbordou o rio, sopraram os ventos, deram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua destruição. Então, a questão, meus irmãos, a questão não é apenas se tornar um cristão, é investir. Oséias, ele foi muito feliz quando ele escreve no capítulo 4, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. É uma batalha diária. Por isso, salve-se quem souber. Não adianta, irmãos. Não adianta. Você vai curar pessoas? Vai. Você vai mudar a vida de pessoas? Vai. Mas você precisa ter conhecimento para salvação. Chega a tua vez, viu? A senha pode ser chamada para qualquer um. E não tem jeito não. E é organizadinho. Não tem jeito de dizer assim, ó, pega a minha, depois eu vou. Não. Chegou a tua senha, número tal. Como é que está a minha vida? Como é que está o meu entendimento? Eu estou preparado? Salve-se quem souber. Será que eu sou? Aqui lá atrás, nesses 6 ai que eu li para você, irmão, 6. O primeiro foi o ai da ganância. Estuda lá que você vai entender. O ai da ganância, da corrupção, a corrupção teológica, estava tudo desses ai. O orgulho espiritual, a devassidão através das bebidas. Então esses ai mostram o quanto teve o afastamento do povo
para serem exilados, para serem presos. Agora, todos os dias, o Senhor quer mudar a nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa que você já ouviu falar e que certamente já conhece. Paga o preço. Não é pagar pague um preço, porque pagar o preço Jesus já pagou. Mas paga um preço. Sai daqui com o coração que essa semana você vai orar mais, você vai fazer jejum. Eu vou falar para vocês pelo Espírito de Deus que está em mim. Eu apontaria um por um quem já tem mais de 2 anos que não jejuou. Eu apontaria aqui agora. Não é porque eu sentei com você e você me falou, não. Estou falando pelo Espírito. Tem pessoas que estão trocando o reino de Deus pelo trabalho. Está errado. Eu não titubeio em falar. Se alguém vem me pedir um conselho, pastor, eu peguei um emprego, vou ganhar 5 mil reais por mês, mas hora extra vai para 10. Só que eu não vou mais para o culto. Eu vou dizer para ele, saia. Saia. Porque Jesus ensina, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Aí se pergunta, mas o senhor vai dar esses 5 mil para essa pessoa? Eu não ganho isso. Eu não tenho condição desses 5 mil. Agora, eu tenho o direito de falar o que eu conheço. E a Bíblia diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e esses 10 mil, esses 5 mil será acrescentado. E você como cristão já ouviu muito testemunho aqui de pessoas, ou aonde você convive, que deixou um grande emprego porque te tiraria da presença de Deus, e Deus honrou e te deu um salário maior. Ouviu ou não ouviu? Quem diz amém? Ah, meu irmão, Deus não falha. Deus é fiel. As coisas estão pesadas. Por que estão pesadas? Porque não está buscando as coisas de Deus. Eu me coloco nessa manhã como boca profética, alabassuri koltoramas, sobre a tua vida. Há uma unção de Deus que está vindo na tua direção. Mas você precisa entender que você tem que mudar esse jeito que você está vivendo. Busque primeiro as coisas de Deus. Encontre o caminho que deve andar. Porque bem-aventurado, o Salmo 1 fala, é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele não senta na mesa de escarnecedores. O seu prazer está nas coisas de Deus. E nela ele medita dia e de noite. E qual o resultado? Ele é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiro, que no tempo certo ele vai dar o seu fruto. Mateus, no capítulo 11, versículo 28, diz assim: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você já pesquisou o que é alma? A alma está ligado à felicidade, à alegria. Você não ri com o teu espírito, você ri com a alma. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a felicidade eterna? Eu lembro muitas experiências de ter visitado casa que não tinha o que comer as pessoas, mas numa alegria contagiante que, meu Deus do céu, como que a pessoa dessa come só uma vez por dia, mas que tanta felicidade? Porque entendeu. Não interessa se essa carne sofre. Vivemos dias, irmãos, que eu tenho que atualizar minha camisa. E no dia que eu não troco camisa, se eu vier 3 cultos seguidos, levanta alguém para dizer, tu não tem outra camisa? Se eu não mudar meu carro para um carro melhor, vão dizer para mim a vida inteira, tu não sai desse carro. Vive uma vida de miséria. Confunde as coisas. O que vem de bicicleta não é abençoado. O que vem de carro é abençoado. E esse não é o conceito do Senhor. Por isso que os caminhos que levam para nós tem que buscar. Eu medito muitas coisas que Paulo fala, porque Paulo traz alerta para os dias de hoje. Ele diz assim, ó, pobre e miserável homem, que acha que a sua vida está resumida aqui. Pobre e miserável. Luta desesperadamente. Aproveita que está com saúde. Os problemas estão tudo ali dentro do corpo, mas tem saúde, é novo, aguenta tudo, passa por cima de tudo. Só se render mais, passar 200, começa a ver o resultado. Tivemos uma experiência de morar fora do Brasil, vocês sabem disso, a maioria sabe. Sabe o que foi que me fez fugir daquele ambiente? Eu confesso que nós largamos tudo para ganhar dinheiro.
Todo mundo fazia isso. E todas as pessoas foram comigo tão bem. Você tem uma ideia? Tem uma pessoa... Isso foi 7 anos atrás que nós fomos lá. Eu e a Sogoinha. Para morar. Vendemos tudo que tinha e fomos. Quem foi comigo? Que era 3 casais conosco, mais uma criança. Tem um que está comprando uma casa por 500 mil reais aqui no Brasil. Está comprando uma casa por 500 mil. Não está financiando não. Sabe quantas horas ele dorme por dia? Até hoje, nesses 6, 7 anos? 2 a 3 horas. A ciência prova que você precisa descansar pelo menos 7 horas. Desce um pouquinho, pelo menos 6 horas. Mas o cara dorme 2, 3 horas. Quando nós fomos, começamos a trabalhar, ele estava num lugar, eu estava no outro. Uma vitalidade, gente, sabe? Aquelas 2 horinhas que ele tinha, estava lá, chegava com a gente, apertava na mão assim, parecia que ia quebrar os ossos. Agora quando eu falo com ele, ele diz assim: pois é, pastor, e quando é que o senhor vem por aqui? Joga o videozinho de telefone. Quando é que o senhor vem por aqui, pastor? Aí eu falei: mas o que é isso, rapaz? Ah, eu não sei, uma tremedeira, umas dores no estômago, uma queimação. Tem dia que eu me acordo assustado, tem dia, sabe, está investindo para a terra. Eu profetizo que ele vai viver longos anos, mas o que se mostra é que não vai. Aí luta, como existe caso, inclusive tem um caso aqui em Santa Catarina, que eu já vi no município, eu não sei qual a cidade aqui, eu vi isso ano passado, junta tudo isso aí, investiu aqui, comprou casa de 500 mil, a sua chácara do sonho, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, vai tudo guardando aqui. Quando ele chegou, em 11 dias deu uma parada cardíaca e morreu. Isso aqui foi um caso verdadeiro. Talvez alguém puxe aí pela memória e vai lembrar que saiu no município. Eu recebo aquelas mensagens de celular do município. Para quê? 18 anos trabalhando lá fora. Quando chega em 11 dias, morre, irmão. Se brincar, não conseguiu nem ligar o carro. A Hilux que estava numa garagem coberta com plástico. Se brincar, nem ligou. Então, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a alegria principal, que é a vida eterna? Não brinque não, nós somos espírito. Eu falo, o Aurélio, o Abel, o Álvaro, todo mundo fala que nós somos espírito, que possuímos um corpo e que nele habita uma alma. E nós viemos do Espírito perfeito que criou os céus e terra, que é Deus. O meu Espírito testifica com Ele, com o Espírito, que eu sou seu filho. Nós estamos aqui de passagem. Por favor, salve-se urgente. Entenda que isso aqui foi ministrado para você, essa palavra foi para mim. Eu vou botar em prática. Veja onde você está errado, faça avaliações, faz o balanço. Eu preciso mudar com a esposa, eu preciso mudar com os filhos. Eu preciso mudar tanta coisa. Casamentos destruídos por isso. Minha filha, meu filho se afastando de mim por causa daquilo. Que tem pessoas que um dia foi assim. E tomou decisões diferentes. Por isso que está sobrevivendo a vida deles como família. Porque eles entenderam. Que a maior riqueza não é aqui. Não é aqui. Porque é ali onde está o teu coração. Aí sim é o teu tesouro. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos adorar a Deus. Quando terminar o culto aqui, o irmão Du está ali com arroz, distribuindo os papelzinhos do celeiro. Passa lá e pega. Essa semana, eu até printei aqui, mandei para algumas pessoas. Uma família disse assim: seu pastor, desse jeito, olha bem, seu pastor, eu tenho 4 filhos. Eu não tenho o que comer. O senhor não me dava aí 2 ovos, 3 ovos? Onde é que o senhor mora? Vou buscar na sua casa. Pedindo 3 ovos. Eu não pedi autorização ao Du. Eu ia falar com ele. Você me perdoe, Du. Eu vim correndo aqui. Amém. Correndo e peguei uma cesta. E levei para ele. Passei no mercado, comprei uma carne. Dei alguma coisinha a mais. Ah, mas essa pessoa não quer Jesus, vive no mundo, irmão. Mas a Bíblia diz: a quem te pede, você tem que dar. Vim hoje, né? Aí deu um problema. Ia estar aqui. Eu não fiz isso para trazer isso para a igreja. A última coisa que eu fiz, disse: olha, nossa igreja ali, assim, se você quiser, eu venho te buscar. O mundo, as pessoas estão se autodestruindo, porque luta por esse mundo. E a falta de conhecimento se perde. Eu quero que você feche seus olhos agora, querido.
Se coloque diante do Senhor e use esses momentos que você ouviu, tudo que eu liberei sobre a sua vida, tudo aquilo. Faça uma análise agora. Faça mesmo. Seja homem e mulher suficiente para dizer: eu preciso mudar nessa área. Porque eu vivo no Espírito. E eu creio que Deus vai liberar um anjo agora do teu lado. Na mão de cada anjo, uma prancheta espiritual. E sobre a outra mão, uma caneta para anotar tudo aquilo que você vai colocar diante dele, nesse mover profético. Por isso, esqueça quem está do seu lado, curva a sua cabeça e feche seus olhos. Foque em áreas que você precisa crescer, áreas que você precisa mudar, porque o tempo é agora. Salve-se quem souber. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.